repetindo praticamente o texto todo de novo, né? Porque é um outro bloco de estudo, né? Eles tinham as férias no meio aí, né? Porque no seminário anterior, na aula anterior, ele já tinha falado da carta, né? Sim. Mas agora que ele está dando um sentido mais claro para a carta. Ele está dizendo assim, a carta é como se fosse o inconsciente de cada um. Sim. Não é? Todos nós temos muitas cartas, né, que estão escritas lá no nosso inconsciente que nós desconhecemos. Né? Elas podem ter efeito ou não. Por isso que ele diz que, dependendo de como cada um entra em contato com essa carta, é como se fossem pessoas diferentes, homens diferentes. Tá. O interesse que a rainha tinha sobre a carta era um. Não sabemos o que tinha lá, mas a carta era dirigida a ela. Tá certo? Quando ela perde a carta passa a ter um outro interesse para ela. Primeiro era uma informação para ela. Sei lá, marcação de um compromisso, a gente acha que era um amante, né? Alguma coisa das intrigas palacianas, né? Mas na hora em que a carta é roubada pelo ministro, que aparentemente era um chantagista, ela se torna meio que... Ela não é mais a mesma pessoa. Certo? O fato da carta ter ido parar na mão do ministro torna ela uma pessoa chantageável, vamos dizer assim. Tá certo? Mas ela passa a ser uma outra pessoa, porque ela passa a ser possivelmente chantageada por esse ministro. Ela vai mudando de situação, vai mudando de mão, tá certo? E vai afetando a vida das pessoas de forma diferente, transformando essas pessoas em outras pessoas. Sim, sim. Aí você fala, não, mas não é uma transformação radical, a rainha continua sendo a rainha, mas antes do roubo da carta, ela não era chantageável pelo ministro. A partir do momento em que ele rouba a carta, ela pode ser chantageada por ele. Dependendo do que? Do possível conteúdo da carta, que poderia colocar ela em maus lençóis, por exemplo, frente ao rei. Se era um amante oculto, podia ser uma trama palaciana. Eu falei para vocês que nós fizemos uma tarde inteira de discussão. Milhares de loucuras. Né? A carta era do próprio rei, era do punk que queria a carta, porque bom, saiu um monte de coisa. Cada hipótese que a gente levantava mudava a situação de um ou de várias pessoas. Mas vamos fazer um paralelo com a vida da gente. Se realmente essas cartas estão lá escritas no nosso inconsciente, conforme elas vão circulando, mesmo que a gente não queira, elas podem mudar a nossa vida e a vida dos outros. Ele chama de emissão, né? Nós temos esse contato o tempo todo com o mundo, com as pessoas, e nós vamos nos modificando. Vocês entraram de um jeito nessa aula e estão saindo de outro. Verdade. É uma mudança profunda, né? Não, pode ser uma coisa muito simples, mas alguma coisa sempre está em mudança. Senão nós não estaríamos dispostos a fazer, por exemplo, um esforço como esse de ficar numa tarde fria, né? Deveríamos estar tomando um cafezinho, um chazinho, uma coisa, né? Chocolate. Desejamos algo, desejamos compreender alguma coisa que ainda não compreendemos. Desejamos nos aprimorar, né, nos nossos atendimentos, desejamos melhorar a nossa análise. Algo deste desejo, que depois ele vai falar, né? A carta é o inconsciente, a carta é o desejo, a carta tem desejos lá dentro, não é? E ela está circulando, né? E na hora que o Dupin consegue tirar a carta e o ministro não percebe, ele deixa uma outra. Sim. Veja, é mais ou menos o que o analista faz. Muitas vezes, sem a pessoa perceber, e até mesmo o próprio analista, se bobear, não percebe, ele está trocando uma carta por outra no inconsciente da pessoa. Tá. E a pessoa diz assim, sumiu aquele sintoma, o que você fez? Assim, não tem a menor ideia. Mas que bom que sumiu, vamos em frente.
Né? Que bom. Funcionou, tá certo? Talvez eu tenha feito uma carta que estava parada lá circular, talvez eu tenha feito, né, a troca de uma carta por outra. Nós não conseguimos ter total domínio, porque muitas vezes essas cartas não são abertas. Quando ele está tirando um sarro aqui dizendo assim, imagine o momento em que o ministro acha que tem uma carta comprometedora da rainha, vai lá, tenta chantagear ela e ela diz assim, então mostra. Que ela já sabe que o Dupan trocou. O que será que vai acontecer com ele? Ele vai sacar a carta achando que é a tal da carta comprometedora. E lá dentro tem essa mensagem que é de um romance, esse romance maluco aí que eu não consegui achar. Então, se alguém achar, manda uma referência. E fala assim, né? Um projeto, um desenho se funeste. Funeste a gente consegue pensar por causa do fúnebre, né? Do funeste. Um projeto tão fatal. Se não é digno de Atreus, que é o nome de um personagem, é digno de Tieste. Porque são dois personagens, pelo que eu entendi desse romance, que são dois safados. Então é um projeto fatal, mas que se não é de um, é de outro. Porque os dois aprontavam pra caramba, né? É um romance sobre dois personagens, esse Atreus e Tieste, que são muito sacanas. Né? Então, faziam coisas muito funestas, muito sacanas e tudo mais. Quer dizer, na hora que o ministro olhar, falar assim, dancei. Mas pode ser que essa carta nunca seja revelada em momento algum. Pode ser que ele use isso só e a rainha, né, não dê bola, não peça para ver a carta, né? Veja, a carta é o inconsciente, porque nós não temos esse domínio. Certo? Nós não sabemos exatamente que cartas estão escritas, como é que isso circula. Agora, na sequência, ele vai trabalhar mais esses conceitos, mas são conceitos bastante interessantes.